área das aplicações em tecnologias em ótica e fotônica é reconhecida internacionalmente, algo que surpreende a ciência, a tecnologia e a inovação de vários países. Aqui no Brasil não é diferente, e ao meu lado está o Daniel, que sabe muito bem explicar tudo isso. Daniel, fala para mim, o que vem a ser a tua área de domínio em questão? Você iniciou pela física biomolecular, é isso mesmo? Isso. Eu iniciei em física biomolecular, né? Eu fiz o curso aqui no instituto, não cheguei a concluir, mas desde a minha iniciação científica eu trabalhei com aplicação principalmente de lasers de estado sólido em tanto diagnóstico quanto tratamentos médicos. Depois disso eu passei a atuar mais em empresas, né? Como líder de ótica e fotônica do setor de desenvolvimento de uma empresa multinacional que fabrica lasers para aplicação em dermatologia, principalmente. Imaginem só, o laser aplicado na área dermatológica deve ser muito importante. Problemas dermatológicos tem demais, né? E lógico, especialidades nessa área nem se fale. Não só na área humana, como na área animal e tantas áreas ela pode ser aplicada. E nesse caso em questão, o Daniel, que no caso o sobrenome dele é Cavallini, ele sabe bem explicar quais são as áreas que passando, melhor dizendo, por desenvolvimento, por pesquisa, por inovação dentro dessas áreas em questão. Hoje a gente tem algumas vertentes aí que estão crescendo bastante, né? Primeiro você tem a área de terapia fotodinâmica, né? Que aí você envolve você aplicar algum tipo de molécula na pele e depois utilizar o laser para complementar, para interagir com essas moléculas para fazer algum tipo de tratamento. A área que eu foco hoje é mais no tratamento direto da luz interagindo com o tecido. Então, tem algumas etapas que a gente tem aí, né? A interação da luz com o tecido e, antes disso, o desenvolvimento, né, da própria ótica do laser, do projeto ótico e mecânico do laser mesmo. E eu trabalho nessas duas áreas. Agora, quando a gente pensa que ciência, tecnologia e inovação é importante para um país, você também sabe falar muito bem, né? A importância dessa área estrategicamente para o desenvolvimento do país, para a criação de novas vagas de emprego e etc e tal. Fala um pouquinho da importância dessa área e o que a tua empresa desenvolve. Hoje a minha empresa ela é uma startup ainda, né? Ela está desenvolvendo um laser para aplicação em tratamentos estéticos, que infelizmente é o mercado que mais cresce, né? Não tão infelizmente, mas eu ainda gostaria de no futuro ir para uma aplicação mais na área de doença e diagnóstico, né? Mas a estética também trata doenças, né? E os meus primeiros produtos são para rejuvenescimento facial, para tratamentos de melanomas e algumas condições de pele que tem a ver com interação com pigmento, né? Então manchas e esse tipo de coisa. Agora, à medida que você veio aqui, junto com a Embrapi, a unidade aqui do Instituto de Física, você apresentou isso. Você mostrou a inovação, você mostrou o que a empresa pensa. Como que uma empresa de alta tecnologia pensa? Quais são os novos desafios ou os desafios atuais? Então, muito do que a gente faz, né? Eu falei aqui da minha empresa agora, né? Mas como você viu na minha apresentação, eu estou envolvido em mais de um projeto, né? Na apresentação, por exemplo, de ontem, ela é sobre a aplicação de um display de realidade aumentada, um HUD, né, que é o Heads Up Display, que é basicamente você projetar no olho do médico os parâmetros do laser que você está usando, para o médico não ficar tendo que olhar no microscópio, na lâmpada de fenda, tirar, olhar de novo, tirar, entendeu? Isso é um incômodo durante o tratamento, também faz com que ele perca a precisão. Então, a minha área de atuação é um pouco ampla nesse sentido, né? Porque o laser, você pode aplicar para ele várias coisas. Então, quando você tem o conhecimento de como montar e fazer o design da ótica, depois você escolhe a aplicação. Então, a aplicação que eu entendo é em relação à medicina, então aplicar em tecido. Então, nesse caso, depois da etapa de você fazer o HUD, eu também estou desenvolvendo um laser para fazer a cirurgia a cirurgia pós-catarata, né? Quando você faz cirurgia de catarata, o que acontece é que você tira um pedaço do seu olho e coloca uma lente naquele lugar. E com o tempo, essa lente, células do seu próprio olho vão como se fosse escorrendo através dela e vão deixando a visão da pessoa meio opaca. Então já tem um outro laser que eu estou desenvolvendo, que é para você
tirar essas células, né? Ele vaporiza elas e faz a visão da pessoa retornar ao normal. Agora, à medida que você fala aqui também a área dermatológica aplicada em estética, hoje em dia está muito assim em alta, né? As pessoas estão querendo evitar o envelhecimento e tantas coisas dessa natureza. Como que age a tua tecnologia? O que ela faz? Quais as vantagens de se usar tecnologias como essa quando comparada com outros tipos de tratamento? Então, nesse caso, o produto que eu trabalho no momento, ele trabalha com a formação de LLOBs, que são LLOBs, Light Induced Optical Breakdown. O que ele faz, ele cria pequenas bolhas de plasma dentro da pele, né, quando o laser estoura ali. Né, você microfraciona o laser, o que é isso? Você pega um feixe de laser, transforma ele em vários pontinhos, e esses pontinhos, quando você aplica o laser, ele estoura dentro da pele. Então ele cria uma bolhazinha de plasma. Quando essa bolha cicatriza, né, lá dentro, né, cria um buraquinho, ele vai cicatrizar. Essa bolha é enchida por colágeno, próprio mecanismo de recuperação da pele humana. E esse colágeno é quem devolve a elasticidade à pele. No caso, quem está nos assistindo, a gente pode saber também que o laser tem vários tipos de aplicações, em função, lógico, da especificidade de cada um. Na área oncológica, o que você poderia me falar? Então, a gente tem tecnologias na área oncológica, não é minha especialidade, né? Mas o professor Banhato deve ter mais envolvimentos nessa área. Mas é mais no sentido da terapia fotodinâmica. Por exemplo, imagine que você tem algum tipo de câncer, pode ser de pele, vamos usar como exemplo, ou que seja um pouco mais interno. Você pode aplicar ali um creme que tem alguma substância que tem uma boa adesão às células do câncer, por exemplo, e depois você pode aplicar uma luz que esquente especificamente essas moléculas e ela mate o câncer. Então, esse é um exemplo simples, né? Mas é o tipo de mecanismo que você usa uma luz laser para tratar o câncer, por exemplo. Agora, quem está nos assistindo deve estar muito curioso. O que é uma startup? Como que ela nasce? O porquê que ela nasce? Como começou a sua? No caso, você foi percebendo o mercado, você foi percebendo as tecnologias. Como que surgiu essas suas ideias e como está indo? Então, eu trabalhei por 3 anos numa grande empresa que chamava Vidence, né, que fabrica lasers dermatológicos. E quando eu saí dessa empresa, eu percebi que essa empresa ela não inovava em nada, né? Ela tinha alguns produtos, tinha uma coisa aqui, outra que eu tinha ambição de revolucionar um pouco mais esse mercado. E aí a minha empresa surgiu dessa ideia de querer fazer o que eu achava que seria um bang maior no mercado, né? Algo que pegasse essa tecnologia hoje, que ainda é muito usada no mercado dermatológico dos anos 70, atualizasse para os anos pós-2010 aí. E aí, quando nasceu, você já tinha definido o que você queria fazer? Ou com o passar do tempo você foi definindo novas linhas, novas tecnologias, novas inovações praticamente? Por eu estar trabalhando no ramo, né, eu já sabia quais eram as tecnologias mais espalhadas e mais atrativas para um primeiro produto, né? E a ideia é que eu tenha um design modular o suficiente que eu possa adaptar isso para outras oportunidades que foram surgindo com o tempo e poder pivotar isso para outras áreas. Agora, quando a gente pensa em futuro, inovação, uma pessoa inquieta como você que pensa em inovação, o que você pretende com tudo isso? Você pretende chegar a que ponto? Você daqui para quê? Para quando? Quais os motivos que te levam e te motivam a inovar, a criar, a pensar? É meio que um círculo fechado, né? O trabalho da inovação é meio que o meio e o fim ao mesmo tempo, né? Eu gostaria de um dia ter o poder de poder fomentar outras pesquisas, pegar outras pessoas que têm ideias e poder fazer, que é muito que hoje o professor Banhato faz, ou que o professor Jarbas me deu as oportunidades para fazer. Então é um pouco devolver isso, né? Então é meio que um ciclo, na verdade, não tem um fim para chegar lá. É mais manter esse ciclo de inovação que é o que progride a humanidade, né? Agora, quando você fala dessa forma, você deve ter tido um pai, uma mãe, que de áreas talvez diferentes da sua. Como que isso foi fomentado? Da onde nasceu essa sua vontade, inclusive pela física biomolecular? Na verdade foi um estímulo bem interno, né? Meus pais, minha mãe é dona de casa, meu pai tem formação de advogado e foi bancário a vida inteira, né? São completamente diferentes. Foi uma motivação interna, assistindo
Mythbuster na TV, não sei, muitas pessoas, acho que na infância da minha época, assistiram Caçadores de Mito na TV, né? Ou programas de divulgação científica, esse tipo de coisa que foi fomentando em mim essa vontade, né? Então, pode nascer também um cientista, um pesquisador, um inovador ou mesmo um empresário do que ele tem como cultura de ver, de entender, de se relacionar. Por isso que você está aqui se relacionando com a Embrapi, se relacionando com a física, se relacionando com empresas, é isso mesmo? Isso. Eu acho que assim, o intuito de você empreender, inovar e fazer ciência, né? Que quem faz ciência no final é quem aplica o método científico, né? Que é o que você tem uma proposta, uma hipótese para identificar um fenômeno ou um acontecimento, você vê essa hipótese, você testa ela e você reproduz. Então, o cientista é quem aplica isso, né? E para mim é a maneira como você entende o mundo. Então, se você tem a vontade de entender o mundo, é isso que acaba te motivando e te levando para esse caminho. No meu caso, inclusive, né, tem um detalhe, eu nunca nem me formei no instituto, né? Eu tive uma graduação muito tortuosa, esse negócio de a grade estruturada, esse tempo, as aulas que você tem que ir, não era muito favorável de aprendizado. Então, eu encorajo as pessoas que muita gente tem muita dificuldade durante o curso e coisa assim, não significa que você não pode suceder ou continuar procurando ser um cientista, mesmo que não oficialmente, mas pela aplicação do método. Olha só como chega a um nível desse de pensamento, de consciência. Necessariamente eu posso ser um cientista, um pesquisador, ou um inovador, ou um criador, ou um empresário, tá? Sem especificamente estar se formando em áreas específicas ou cumprindo uma grade, muitas vezes, como ele disse, rígida, né? E olha só que interessante. Mas conta aí pra gente, uma pessoa como você, você pensa o quê em relação à vida, em relação à sua empresa, em relação à humanidade? Quem é você, na verdade? Você começou onde? Você se formou? Qual foi a sua trajetória educacional? Conta um pouquinho. Eu vim de um, digamos assim, um background muito privilegiado, né? Eu tive escola particular a minha vida inteira e tinha muita facilidade durante o ensino médio, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu vi que o estilo de ensino não era realmente o que me... Eu gosto... Primeiro, né? Uma coisa tem que ficar claro. Você precisa estudar muito, né? Pra fazer ciência e pra inovar, porque senão não tem como. Só não foi nos moldes impostos pela sociedade. Aí você fez essas perguntas do que eu acho do mundo, da humanidade. Eu não sei. Não tenho essa... Pra mim, eu sou só mais uma engrenagem que tá ajudando todas as outras a girar, né? E é claro que eu tenho minhas ambições pessoais e tal, mas objetivamente eu tento só cumprir o meu papel de engrenagem. Posso ser uma engrenagem maior ou menor qualquer dia, mas o importante é tá vendo que o resultado final é o sistema inteiro tá girando. Em relação às suas ambições pessoais que você me disse, me chama a atenção quais poderiam ser elas e o porquê que elas chegam até você, de que forma elas te motivam a continuar. Como eu disse, né, eu gostaria de conseguir ter recurso para mim fazer pesquisas em áreas que me interessam, que não necessariamente seja minha especialidade hoje, ou se eu não puder me envolver diretamente com aquilo, poder fomentar essas áreas, né? E como eu disse, né, a minha ambição é poder fazer o que eu faço hoje em escala maior, ou não tendo que me preocupar, por exemplo, se isso vai dar lucro ou não. Eu só posso me preocupar, não, eu estou fazendo ciência base, eu estou progredindo aqui o trabalho da humanidade, eu estou progredindo um campo que me interessa, não preciso me preocupar com a minha renda ou esse tipo de coisa, entendeu? Se eu posso falar de um objetivo, esse seria o objetivo, entendeu? Mas me diga uma coisa, me causa uma curiosidade, uma pessoa que não deveria, ou pelo menos não se preocupa, é muito salutar tudo isso, muito legal, com uma renda, com uma fonte de renda. Então, como algumas pessoas podem estar se perguntando, então como que ele vive, como que ele sobrevive, como ele tem o tempo para poder desenvolver, né, o subsídio para conseguir desenvolver, para conseguir se manter, que é essa história? Para quem talvez esteja nos assistindo e está perguntando, pô, e aí? Mas é isso, né? É lógico que você precisa da renda. O que eu quero dizer é assim, o objetivo é chegar num ponto em que você gerou... suas empresas geraram lucro suficiente para você não precisar pensar nisso. Só que aí o que você faz com esse dinheiro? Você retorna ele para a sociedade gerando mais conhecimento, não só acumulando ele, entendeu? Nesse sentido.
Num sentido muito amplo e muito interessante, né? No mínimo, a gente deve te perguntar assim, o que é ciência, tecnologia e inovação para você e como que você vê o Brasil nessa área? É como eu disse, né? Ciência é você simplesmente aplicar e propagar o método científico, que é você melhorar o entendimento do mundo, testando e formulando hipóteses, né? No Brasil, hoje, a gente ainda é um país de economia de commodity, né? Então, ainda falta muito incentivo em desenvolvimento de tecnologias e principalmente produtos nacionais, né? Porque também a gente pode desenvolver tecnologia base, não tem desenvolvimento de produto, então esse pesquisador, essa tecnologia só vai sair do país e vai ser desenvolvido em outro lugar. Então a gente continua propagando essa política de desenvolvimento só de mercado de commodity, né? Não agregando valor à economia. Eu acho que a gente precisaria investir mais nessa área, né? Agora me conta uma coisa, o que mais te incomoda, hein? Assim, em relação à vida, em relação ao desenvolvimento, em relação à tua pessoa, que mais que você quer, assim, além de tudo isso que você está dizendo, que já ficou claro, mas alguma coisa te incomoda muito? Falou, se eu pudesse, se eu tivesse condição, ali eu atuaria, ali eu solucionaria, ali eu inovaria. Eu acho que eu não tenho poder de mudar a coisa que mais me incomoda, que no final é o egoísmo das pessoas, né? É, que é o pensamento individualista sobre o pensamento coletivo, né? Que nem eu falei, né? É lógico que você pode ter preocupação com si mesmo, é lógico que você pode ter sua vaidade, o que seja, mas no fundo a sua preocupação sempre tem que ser em não só não invadir o espaço do próximo, mas de preferência tentar melhorar. Porque se todo mundo pensar assim, no final você fecha um ciclo que todo mundo tá melhorando o espaço do próximo, né? Exatamente. Agora, se eu pudesse pedir para você nos explicar um pouquinho, exemplificando bastante, o que é a ótica fotônica, no que ela pode trabalhar, no que ela pode vir a trabalhar, qual a amplitude que tem essa área? Cara, é muito grande, né? A ótica fotônica hoje você aplica em qualquer setor. Se você tem. Toda a matéria vai interagir com a luz de alguma maneira. Então sempre vai ter. Você pode ter criatividade suficiente para aplicar isso naquele campo. Então é uma pergunta assim que não existe uma resposta. É muito amplo. Você aplica em tudo, né? Pensando dessa forma, as pessoas que querem iniciar na ciência, na tecnologia, ou mesmo criar a própria empresa, quais os conselhos que você daria? O que é bom fazer e o que é bom tomar um certo cuidado e não se arriscar tanto? Como pensa uma pessoa que empreende? Cara, empreender é um pouco de... não tem... manejar riscos, né? Você entender, bom, o que a sua condição te permite, né? Porque eu tive muito privilégio, eu tive a sorte de ter uma família bem estruturada, com condições financeiras, eu tive a sorte de ter meu orientador, eu tive a sorte de ter outros professores que me ajudaram. Então, no final, eu trabalho com essa ideia de que, beleza, você pode ter seu mérito, mas muito do que você precisa, a coisa mais importante que você vai ter é seu networking. São as pessoas com que você se relaciona, as pessoas que trabalham com você. Se você não tiver networking, dificilmente você vai chegar em algum lugar sozinho. Você sempre vai depender dos outros. Agora, das áreas que você pesquisou, ou melhor, das áreas de algo que você já pesquisou, você já leu, de pessoas que você tem como referência, você poderia destacá-la? O que elas falam, o que elas pensam, como que elas te motivaram a querer? Quem são essas pessoas as quais você tem como norte, como referência? Cara, tem vários isso, né? Muito do que me incentivou a continuar procurando ciência foi um cara que tem um canal no YouTube de divulgação científica. O canal chama Veritasium. É um físico também, o nome dele é Derek. Ele é um físico de formação e a pós-graduação dele é em educação, né? E mais localmente eu tenho o professor Dr. Jarbas do Instituto, né? Que é meu mentor na área, né? Você fala, eu brinco, eu tenho dentro da ciência eu tenho o pai e a mãe, o Jarbas e a Fátima e a Zuca, né? E essas são as pessoas que são que me deram as bases e direções para profissionais, assim, né? E aí depois eu tive diversas outras pessoas que me ajudaram e que André Orlandi, que também é aqui do Instituto, que é o dono da GITAG hoje, né, um dos sócios,
Mas é muita gente para ficar citando, né? Mas eu sempre tenho... essas foram as maiores contribuições. Olha só que legal. Agora, em algum momento da tua trajetória, você pensou, se auto-questionou, você já quis desistir por algum motivo? O que te levou a isso? Durante a graduação, né, quando eu percebi que eu tinha muita dificuldade em seguir os parâmetros da universidade, eu pensei em desistir. Eu pensei em, não sei que carreira eu ia seguir, mas pensei sim, várias vezes, né, porque é difícil, porque você tem, é difícil você ser avaliado, né? Como é que você sabe que se você pode ou não ser cientista? Aí, dentro do ambiente acadêmico, dentro do que era fazer prova e estudar na grade da universidade, eu não estava atingindo os parâmetros. Isso significa que eu não sou bom o suficiente para ser cientista? Não sei. Aí eu acabei decidindo que eu vou tentar continuar meu caminho para fazer ciência. Eu continuei fazendo a minha IC, continuei no laboratório, continuei fazendo pesquisa, continuei ajudando em outros trabalhos. Além tem pouca coisa publicada, mas auxiliei, outros foram publicados. Então, e por um tempo eu realmente trabalho de garçom e de graça aqui, né? Então, aí eventualmente eu acabei depois de trabalhar bastante tempo com laser dentro do laboratório, eu fui indicado pelo meu professor a trabalhar nessa empresa que eu mencionei e acabei virando o líder do setor de ótica fotônica lá, mesmo não tendo graduação, mas exercendo a função de físico. Na hora que você chegou ali na empresa, viu aquele universo, entendeu os processos e falou, é isso que eu tenho que fazer, quais foram os principais desafios que você teve? O que você teve que repensar, pensar, tentar entender ou mesmo solucionar problemas? Dentro de uma empresa já começa... Eu estava acostumado com o ambiente acadêmico, né? A empresa já é um pouco diferente. Dentro da academia, você quer estudar muito bem um tópico, você quer colocar condições de contorno, você quer que aquilo seja muito detalhado e que não tenha nenhum erro. Dentro da empresa, a maior diferença é que você toma mais riscos. E qual que é o trade-off aí? É porque você precisa que aquilo seja aplicado imediatamente. Você precisa de um produto funcional num espaço de tempo muito menor. Então, essa foi a primeira coisa que eu aprendi ao sair do ambiente acadêmico para ir para o ambiente empresarial. Além disso, tem a interação com as pessoas, que é diferente dentro da universidade. Você age muito, você fica muito ali interagindo dentro do seu grupo. Você não precisa muito bem. Se você não gosta de uma pessoa, você não precisa lidar com ela. Dentro da empresa não tem essa. Você tem que lidar com todo mundo, você tem que saber de falar com outra postura. Essa foi a maior diferença. Agora, do ponto de vista técnico, eu já estava um pouco mais confortável com aquela área, mas eu vi que eu também tive que adquirir conhecimentos mais... outra diferença da universidade, né? Necessariamente eu precisei adquirir conhecimentos multidisciplinares, eu preciso entender um pouco mais de eletrônica, eu preciso aprender um pouquinho ali com engenharia mecânica, às vezes eu preciso aprender um pouquinho com o técnico da montagem, pegando um pedacinho de cada um para você poder amarrar tudo isso na sua área e poder desenvolver um produto. Então, esse é o que eu desenvolvi dentro da empresa. Quando você chegou na empresa e falou, não, agora chega, eu vou partir carreira solo, eu vou tentar, eu vou me arriscar. O que te levou a isso? Em que momento você chegou e falou assim, agora sou eu? No final, essa decisão não foi só minha, né? Foi uma decisão coletiva. Mas eu já estava bem desgastado naquelas retas finais, né? Eu já falava pro meu gerente e ele estava suando frio, achando que eu ia sair do nada. Mas é que eu ainda achava que, no caso, eles estavam seguindo uma política que estava só interessada em ficar reproduzindo mais do mesmo, entendeu? E eu tinha mais a ideia de inovar. Então é isso que começou a gerar esse conflito, né? E tem a outra coisa, né? Tipo, é lógico que o lucro tem que estar ali para manter a empresa, mas eu acho que a orientação, o objetivo da empresa tem que ser, primeiro, você atingir um produto de excelência dentro das limitações que você tem ali. E depois você pensa em como aquilo qual a melhor estratégia para lucrar com aquilo, entendeu? Hoje você se sente uma pessoa confortável, feliz, satisfeita? E aí, como que tá? Eu acho que feliz é um negócio meio... não é um termo que me... né? Eu sou satisfeito com a minha vida hoje, assim. Eu tenho a liberdade de, como empreendedor, de me envolver nos projetos, mais de um projeto, eu consigo auxiliar em projetos que
que meus colegas estão desenvolvendo, eu tenho uma liberdade, uma flexibilidade, uma liberdade de horário muito melhor, que isso é uma das vantagens de empreender. Você acaba trabalhando mais tempo, mas você tá ali fazendo uma coisa que te dá prazer, não tanto por... Sempre vai ter que fazer coisas que você não gosta, mas é mais do que você escolhe fazer, entendeu? Você tem mais agência sobre o que você tá fazendo. E é isso que te dá a sensação de liberdade e satisfação. É assim mesmo, com liberdade, satisfação, novos desafios, tecnologias, a física biomolecular, uma pessoa inovadora, empreendedora. Nossa, é bastante coisa boa numa pessoa só. Eu gostei demais de ter conversado com o Daniel, espero que vocês também tenham gostado. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá! A força eletromagnética a gente pode definir, tem várias definições, na verdade aqui é uma definição até um pouco mais simplista, que é uma força que uma carga elétrica age sobre a outra, uma força de espaço, né? Uma força de campo, onde uma carga elétrica age em outra. Essa fórmula aí, que a força eletrostática é uma constante multiplicada pela carga 1 vezes a carga 2, normalmente a carga maior a gente chama de carga geradora, porque ela gera o campo. A carga menor a gente chama de carga de teste, porque ela testa o campo, dividido pela distância ao quadrado. O aparelho de ressonância magnética, ele funciona como uma grande bobina que está aparecendo aí para vocês. Com um campo magnético ali dentro, até 1000 vezes maior que o campo magnético da Terra. Então eu estou falando de um campo poderosíssimo. E olha que interessante, nosso corpo é feito principalmente por água. O pessoal fala 75% de água, hidrogênio e oxigênio. E aí as cargas de hidrogênio vão se alinhando nesse campo magnético. Vocês vão lembrar lá que na bobina nós temos um campo magnético, um campo uniforme, né? Então as linhas vão estar uniformemente espaçadas e aí nossas cargas vão se uniformizar. É como se os hidrogênios viessem para essas linhas, se posicionassem nessas linhas.